Boa noite. Boa noite. Doleiro afirma que entregou 20 milhões de reais em dinheiro vivo ao ex-ministro Gedel. Funaro depôs no processo sobre a fortuna encontrada no apartamento de Salvador. O Supremo libera as empresas para terceirizar qualquer função e fixa garantias para o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. O desemprego recua, mas ainda atinge quase 13 milhões de brasileiros. Com mais gente que desistiu ou está fora do mercado, o índice do IBGE voltou a cair. 7 em cada 10 alunos do ensino médio não aprendem português e matemática. A avaliação nacional foi considerada catastrófica pelo Ministério da Educação. Dezenas de policiais civis e militares são presos no Rio por suspeita de corrupção. O esquema praticava extorsão contra infratores e incluía 2 delegados. Personagens de estátuas e monumentos agora falam e contam a história de São Paulo. São 21 pontos da cidade e basta um celular com o aplicativo para ativar o sistema. O Jornal da Gazeta está no ar. Agora, o trecho entre a Rua da Consolação e a Avenida 13 de Maio tem uma nova alternativa de transporte, o triciclo. A iniciativa de uma empresa privada é gratuita. Todo mundo sabe, enfrentar diariamente o trânsito na capital paulista não é fácil. Cada dia que passa está pior. Por isso, buscar alternativas é algo que as pessoas têm feito cada vez mais. Na Avenida Paulista é possível utilizar vários modais: ônibus e táxis que passam pelo corredor, metrô, e há 3 anos a ciclovia deu um impulso ao jeito de ir e vir de muita gente. Sai do trânsito, né? E faz o exercício, faz bem pro corpo. Mas e quem quer usar a ciclovia e não consegue ou não pode pedalar? Ou quem quer aproveitar a agilidade que ela oferece, mas não quer chegar suado ou cansado ao destino? Para essas situações, também há uma alternativa. É essa aqui, um triciclo com um condutor que pedala para você. Tchau! O serviço oferecido de graça para o passageiro funciona há 4 meses. E como na tradicional carona, também é preciso usar o dedo para pedir. O sinal nesse caso é feito em um aplicativo. Letícia é uma das 500 pessoas que já baixaram o app e virou fã. Facilita muito a nossa vida, além de ser sustentável, né? A gente não tem emissão de poluentes. Então, além de ajudar para a gente, ajuda o meio ambiente também. Mas quem ainda não tem o aplicativo pode falar direto com o condutor do triciclo. Por exemplo, a pessoa chega em mim e fala como que usa e ela quer uma carona e eu dou. Mas conforme na carona eu falo para ela, baixa o aplicativo que fica mais fácil e eu ajudo, você me ajuda e eu também te ajudo. Marina fez isso e achou a carona gratuita uma beleza. Nossa, maravilhoso, bem mais prático, né? Toda vez que estiver por aqui vou utilizar, inclusive. O Carona Verde foi pensado pelo empresário Marcelo Burle. Ele viu um serviço parecido nos Estados Unidos e imaginou trazê-lo para cá quando a ciclovia da Paulista ainda estava em construção. Desde o início, a ideia não era cobrar do passageiro. O lucro vem de ações publicitárias. Eles patrocinam a carona, a pessoa chama a carona através do nosso aplicativo do Carona Verde, o ciclista aceita a carona, para no local, o cara recebe a indicação onde ele está e ele se dirige até o caronista e vai aonde quiser. Atualmente, 10 triciclos dão carona a quem quiser ao longo dos 2 quilômetros e 700 metros da ciclovia da Paulista. E para quem não é de São Paulo, os condutores ainda dão dicas de turismo. A gente informa, né, principais pontos que geralmente pedem aos shoppings, ou, por exemplo, tem o Sesc lá no final da Paulista, a Casa das Rosas, Casa Japonês, principais pontos assim que são mais visitados, que as pessoas mais pedem no caso, né. Dá uma orientação turística também. Já dá uma ajuda, né. Em depoimento, o doleiro Lúcio Funaro disse que entregou 20 milhões de reais em dinheiro vivo ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB. Funaro prestou depoimento hoje em São Paulo. O doleiro falou na ação penal que investiga o bunker com 51 milhões de reais. O montante foi apreendido num apartamento ligado a Gedel, em Salvador, em setembro do ano passado. Lúcio Funaro disse que os 20 milhões de reais em dinheiro vivo vieram de propina de contratos da Caixa Econômica Federal. Gedel comandou a vice-presidência do banco em 2011, na gestão Dilma, indicado pelo então vice-presidente Temer.
No depoimento, Funaro voltou a reafirmar que o deputado cassado Eduardo Cunha repassou parte da propina da Caixa a Temer e ao ex-ministro Henrique Alves, todos do MDB. Eles eram do mesmo grupo político na Câmara. Segundo Funaro, foi Cunha quem apresentou Gedel a ele. O objetivo era fazer os repasses ilegais. De acordo com Lúcio Funaro, as entregas de dinheiro vivo aconteceram entre 2012 e 2015. E, por diversas vezes, os repasses a Gedel ocorreram em hotéis de São Paulo e de Salvador. O doleiro citou ainda que entregou propina em um hangar na capital baiana e no escritório dele, que fica aqui na capital paulista. O lobista disse também que a propina repassada aos políticos do MDB eram tão volumosas que ele não sabe dizer o total das transações ilícitas. A ação penal sobre os 51 milhões de reais tramita no Supremo Tribunal Federal. Além de Gedel, são réus o deputado Lúcio Vieira Lima, irmão do ex-articulador político de Temer, e a mãe dos políticos, Marluce. Gedel está preso no complexo da Papuda, no Distrito Federal. A defesa diz que o montante encontrado em Salvador é fruto de investimentos no mercado de incorporação imobiliária com dinheiro vivo e nega recebimento de propina por parte do ex-ministro. Temer, Cunha e Henrique Alves sempre negaram qualquer irregularidade. Os candidatos à presidência cumpriram hoje a agenda de campanha nas regiões Sul e Sudeste. Geraldo Alckmin fez campanha no Rio, na Baixada Fluminense, e visitou as cidades de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. O candidato criticou Jair Bolsonaro. O tucano disse que o adversário não tem apreço pelos pobres e nem pelas mulheres. E voltou a defender sua aliança com os partidos do Centrão. O candidato afirmou que é preciso ter maioria para fazer mudanças profundas em curto período de tempo. Ciro Gomes, do PDT, esteve em Campinas, no interior de São Paulo. O candidato fez uma visita à Unicamp. O pedetista criticou o acordo de Temer com o STF para aumentar o salário do judiciário. Disse que o reajuste a juízes e servidores é uma vergonha e uma bofetada na cara do povo. Ciro falou ainda da situação dos venezuelanos no Brasil. Ele defendeu que o país faça tudo o que estiver ao seu alcance para acolher os imigrantes. Jair Bolsonaro, do PSL, fez campanha pelo segundo dia no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, se reuniu com mulheres que apoiam a candidatura dele. Acusado de machista, afirmou que quer vê-las numa situação de igualdade na sociedade. Questionado sobre as declarações de Ciro Gomes, que o classificou de Hitlerzinho tropical, Bolsonaro lembrou que o pedetista foi ministro de Lula e que Ciro contribuiu para mergulhar o país na crise. Marina Silva não teve agenda de campanha na rua. No fim da tarde, a candidata da rede participou de uma transmissão ao vivo no Facebook. Com pouco tempo no horário eleitoral na TV, Marina deve focar a campanha nas redes sociais. A candidata também comentou sobre os venezuelanos no Brasil. Disse que os últimos governos não tiveram compreensão política e ética responsável em relação à perda da democracia no país vizinho. Terminou hoje o prazo para os advogados do ex-presidente Lula entregarem a defesa da candidatura dele ao TSE. Desde o registro de Lula como candidato à presidência pelo PT, foram apresentados 16 questionamentos baseados na lei da ficha limpa. Amanhã, em sessão extraordinária, entre várias pautas, o TSE pode votar se o petista participará de campanhas na TV e no rádio. E é possível também que os ministros analisem o registro de candidatura de Lula. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Daqui a menos de 5 horas vai fechar no Tribunal Superior Eleitoral o prazo da entrega das defesas das candidaturas que estão sendo impugnadas. 16 processos de impugnação, por exemplo, da de Lula, né? Amanhã está marcada uma sessão, como você acabou de ouvir aí no noticiário, uma sessão especial do TSE, mas já chega tarde. Hoje eu consultei o meu papa em assuntos jurídicos, que é o doutor Modesto Carvalhosa, professor da USP, e ele me disse que o Luiz Roberto Barroso, que é o relator, está seguindo aquele que eu chamo de fetiche dos prazos que a justiça brasileira tem. Acima do crime, acima da inocência, a justiça brasileira cultiva o prazo.
O Modesto Carvalhosa acha, e eu concordo com ele, que o Barroso não tinha que dar prazo a ninguém, ele tinha que ter decretado a impugnação da candidatura Lula de ofício. É óbvio que a candidatura de Lula não pode ser levada à urna porque ele é condenado por crimes comuns, corrupção passiva e lavagem de dinheiro em segunda instância. Ou seja, a lei da ficha limpa, que é uma iniciativa popular aprovada na Constituição, de cuja votação o Lula participou e que assinou também, apesar de resistir, e foi promulgada pelo próprio Lula, que não tem, por isso, o poder de extingui-la. Agora, a defesa do PT está acusando a segunda instância de criar uma crise institucional jurídica. E o Modesto Carvalhosa acha que está havendo também uma insegurança eleitoral com essa dúvida a respeito do Lula, que não é criada pela defesa do Lula, que está cumprindo o prazo, mas pelo relator, que fica ali lustrando a própria vaidade. Então, o eleitor que fica sem saber se pode ou não votar no Lula, e tem muitos eleitores nessa condição, deve essa situação ao fetiche dos prazos e à vaidade dos ministros supremos. Bom, eu volto aqui terça-feira que vem, tenha um bom fim de semana, direto ao assunto. Em té! Daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia entrevista Pedro Fassoni, cientista político da PUC de São Paulo, sobre a eleição de outubro. 65% dos crimes na cidade de Pacaraima este ano foram praticados por imigrantes venezuelanos. O levantamento foi feito pelo jornal O Estado de São Paulo, com base nos dados da Polícia Civil de Roraima. Desde janeiro, já foram instaurados 69 inquéritos, 39 venezuelanos foram presos em flagrante ou indiciados. Os dados não especificam os tipos de crimes, mas, segundo a apuração do jornal, a maioria são de roubo, furto, lesão corporal e ameaça. Hoje, 91 venezuelanos foram levados para Brasília, Paraná e Rio de Janeiro. Eles viajaram num avião da FAB no começo da tarde. Os imigrantes que aceitaram participar do projeto de interiorização do governo brasileiro passaram por exames de saúde, foram vacinados e regularizados com CPF e carteira de trabalho. No Rio de Janeiro, o presidente Temer disse que vê indícios de criminalidade extraordinários, índices de criminalidade extraordinários com a intervenção militar. A declaração do presidente foi dada após uma reunião de balanço dos 6 meses da intervenção na área de segurança pública do Rio. Esses 13 e 4 meses, os índices de combate à criminalidade são extraordinários. Após a intervenção no estado, a violência aumentou em julho em comparação ao mesmo período de 2017. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o número de homicídios dolosos cresceu 9%, enquanto as mortes em confronto com as polícias tiveram um aumento de 105%. Por outro lado, houve redução de 29% nos roubos de veículos e 19% nos roubos de carga. Só nas últimas semanas, 3 militares foram mortos no Rio. Temer disse estar satisfeitíssimo em ter decretado a ação federal no estado. O presidente ainda comentou sobre a crise de venezuelanos no Brasil. Segundo ele, a ideia de distribuir senhas foi discutida apenas para organizar a entrada dos imigrantes. É incogitável essa história de fechar a fronteira. Simplesmente a organização e a organização administrativa. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado da Segurança Pública lançaram hoje a segunda fase da Operação Quarto Elemento, que envolve policiais civis e militares. Foram expedidos 46 mandados de prisão. Entre os denunciados estão 24 policiais civis, 6 militares, 2 bombeiros e um agente penitenciário. Segundo os investigadores, milicianos chegaram a pagar R$20 mil a policiais dentro de delegacias para não serem presos. 2 delegados participavam do esquema. O grupo identificava pessoas que cometiam os crimes e exigia propina para que elas não fossem presas ou tivessem as mercadorias apreendidas. Eles foram denunciados por organização criminosa, corrupção, extorsão, entre outros crimes. Operação do Ministério Público prendeu 11 suspeitos de furto e venda de gasolina da Petrobras em Minas Gerais, São Paulo e Bahia. O prejuízo foi de cerca de R$3,8 milhões.
A Operação Bandeira Suja foi feita hoje de manhã por policiais de Minas Gerais com o apoio das polícias de São Paulo e da Bahia. Donos de empresas de transporte e postos de combustível estão entre os detidos. Segundo a investigação, dutos foram instalados para desviar o combustível de refinarias, que era vendido para redes de postos, num esquema interestadual. A estimativa é de que 40 mil litros tenham sido desviados por semana. Segundo a polícia, a técnica usada pelos criminosos pode causar explosões e contaminação do solo e da água. Também foram apreendidos veículos de luxo, caminhões e um avião, avaliado em R$1 milhão. O ministro da Educação disse que é urgente tomar medidas para melhorar o ensino no Brasil, principalmente o ensino médio, que ele afirma estar estagnado e no fundo do poço. Foram divulgados hoje os dados do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2017. E São Paulo está entre os estados onde o desempenho dos estudantes piorou. De cada 10 estudantes de escolas públicas, 7 chegam ao fim do ensino médio sem ter aprendido quase nada do esperado em matemática e português. Mais de 70% não sabem calcular um percentual ou identificar a informação mais importante de um texto. Em português, o nível adequado só foi alcançado por 1,5% dos alunos. Os dados são do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que mede o desempenho dos alunos a partir da Prova Brasil. No ano passado, 5,5 milhões de estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do médio fizeram a prova, num universo de quase 60 mil escolas. O ensino médio é a etapa mais preocupante da educação porque envolve um alto índice de evasão, 11% no país. Cerca de 1,5 milhão de jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola. A sociedade evolui, a sociedade tem diversas mudanças e a escola não acompanha, ela está sempre atrasada. Se comparada ao resultado da avaliação anterior de 2015, só em 9 estados a média das notas aumentou. Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Acre, Ceará, Tocantins, Sergipe e Alagoas. Mas o resultado ainda permanece muito distante do adequado. São Paulo está entre os 12 estados brasileiros cujo desempenho do ensino médio na rede estadual piorou. A média das notas caiu nas 2 disciplinas analisadas. Em matemática, o estado mais rico estava apenas em 7º lugar no país em 2015. 2 anos depois, caiu para a 10ª posição. Quantas escolas do estado de São Paulo têm laboratório de ensino de ciências naturais, física, química e biologia, razoavelmente equipados para dar a eles o conhecimento mínimo necessário? Bibliotecas. Nós temos quantas escolas com biblioteca suficiente? No ensino fundamental, a média das notas da rede paulista apresentou melhora, como no restante do país, mas ainda é superada pela rede estadual de Goiás. O ministro da Educação, Rocieli Soares, classificou o ensino médio a partir dos resultados divulgados hoje como falido e catastrófico e reconheceu que a etapa não está agregando conhecimento ao jovem. Este momento que nós precisamos tomar uma decisão enquanto nação para a transformação. Se nós continuarmos nesse ritmo, é provável, é possível, na verdade, que o ensino fundamental ultrapasse na escala o ensino médio. O que seria, e o que é, certamente um absurdo, e é literalmente o fundo do poço. Os candidatos ao governo cumpriram compromisso de campanha nesta quinta-feira no interior e na região metropolitana de São Paulo. João Dória, do PSDB, viajou para o interior do estado. O tucano visitou as cidades de São José dos Campos e Cachoeira Paulista. Ele defendeu a privatização dos presídios de São Paulo e disse que, se for eleito, vai fazer a integração entre as polícias civil e militar. Luiz Marinho, do PT, visitou as cidades de Diadema, Campinas e Presidente Prudente. O petista criticou os adversários, afirmou que Paulo Scaff usa a Fiesp e o SESI como alavanca eleitoral e prometeu criar um banco para financiar pequenas empresas. Paulo Scaff, candidato do MDB, também fez campanha no interior. Em entrevista em Presidente Prudente, o MDBista prometeu esforço para acabar com a guerra fiscal entre os estados e criticou a área da educação em São Paulo. Disse que os alunos saem da escola sem aprender.
Márcio França, do PSB, que é candidato à reeleição, esteve em Mogi das Cruzes, região metropolitana, onde visitou o mercadão da cidade. Em entrevista, criticou o PT e o MDB. Ao rebater uma pergunta sobre o atraso das obras viárias, respondeu que os dois partidos acabaram com o dinheiro do Brasil. A Justiça de São Paulo negou em caráter liminar o pedido de bloqueio de bens do ex-prefeito Fernando Haddad, feito pelo Ministério Público. A juíza Marici Maraldi, da 8ª Vara da Fazenda Pública, deu um prazo de 15 dias para que a defesa do político, atual candidato a vice-presidente pelo PT, se manifeste. Haddad é acusado de receber recursos financeiros não contabilizados pela Justiça enquanto era prefeito da capital e durante sua campanha para ocupar o cargo em 2012. Os valores, segundo a denúncia, foram pagos pela construtora UTC. A assessoria do petista nega o crime. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do possível julgamento amanhã no TSE da participação de Lula no horário eleitoral. Nesta sexta-feira, em sessão extraordinária, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar um pedido de liminar para que Lula seja impedido de participar do horário eleitoral. Também estão pendentes de julgamento na Justiça Eleitoral as impugnações da candidatura de Lula. A despeito de todas as dúvidas que assediam o seu projeto presidencial, o PT já destinou à campanha do candidato presidiário 20 milhões de reais. Repetindo, condenado a 12 anos e 1 mês de cadeia pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, considerado inelegível pela lei da ficha limpa, preso em Curitiba há quase 5 meses, Lula recebeu do seu partido 20 milhões de reais. Verba destinada ao financiamento de uma candidatura que está na bica de ser barrada pela Justiça Eleitoral. O dinheiro repassado pelo PT às arcas eleitorais de Lula é público. No final de julho, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que candidatos inelegíveis que gastassem verba pública teriam de devolver. O alerta não funcionou. Lula segue a ordem alfabética do dicionário, na qual o dinheiro vem sempre antes da virtude. A experiência mostra que reaver dinheiro do contribuinte que sai pelo ladrão é coisa tão difícil quanto desfritar um ovo. Boa noite. Domingo, às 11 da noite, o Hora do Voto recebe o Major Olímpio, candidato do PSL ao Senado. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli, com participação do comentarista de política internacional do Jornal da Gazeta, João Batista Natali. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Aqui no Brasil, há mais de 35 mil pessoas com essa doença. Mas com os avanços do tratamento, os pacientes conseguem levar uma vida praticamente normal. As sessões de fisioterapia são semanais e os exercícios puxados. Mas é depois de cada trabalho como este que Dona Wanda se sente melhor. O tratamento é feito por ela há mais de 20 anos na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, em São Paulo, desde que a psicóloga descobriu que tinha a doença. Eu faço todas as minhas terapias religiosamente. Porque eu acho que quanto mais eu olhar para o meu corpo, quanto mais eu me cuidar, mais qualidade de vida eu vou ter. A esclerose múltipla não tem cura, mas com os avanços dos medicamentos e do tratamento, os pacientes conseguiram melhorar e muito a qualidade de vida. Só para se ter uma ideia, 20 anos atrás, mais da metade das pessoas diagnosticadas com a doença tinham que interromper definitivamente as suas atividades e precisavam de um cuidador para realizar tarefas simples. Hoje, essa situação não atinge 4% dos pacientes. Esta neurologista explica que a medicina ainda não sabe exatamente o que causa a esclerose múltipla, que atinge principalmente as mulheres que têm entre 20 e 40 anos de idade. No Brasil, são mais de 35 mil pessoas com a doença. Ela é uma doença inflamatória e degenerativa do sistema nervoso central, ou seja, ela não é uma doença sistêmica, não acomete outros órgãos, ela é restrita ao sistema nervoso central. E o que acontece? Há uma briga entre o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, com o sistema nervoso. Então, em vez de defendê-lo, ele acaba agredindo uma parte do sistema nervoso, uma estrutura do sistema nervoso, que é a mielina, que é uma capa protetora das fibras nervosas. Na associação, os pacientes encontram apoio e tratamento para enfrentar a doença.
São mais de 700 atendimentos por mês. Todo o trabalho mantido apenas com doações. Essas doações, 90% são de pessoas físicas, né, que recebem, que sensibilizam com a causa, né, e faz uma contribuição mensal para a associação. Angélica teve o diagnóstico aos 30 anos de idade. Ela conta que no início teve medo, mas que hoje convive muito bem com a doença. Com planejamento, ela engravidou e teve a Alice. A gravidez diminuiu os sintomas da esclerose múltipla. Em relação à fadiga, que é uma coisa muito comum na esclerose, eu não tinha. Não tive nenhum surto, não tive nada, né? Foi a lua de mel com a esclerose. Na gestação, nós temos uma mudança do sistema imune. E isso acaba sendo protetivo para o feto e protetivo na evitação de novos eventos inflamatórios, de novos surtos. Então é uma fase muito tranquila para a gestação quando bem gerida. É neste mês, o chamado Agosto Laranja, que médicos e especialistas aproveitam para falar sobre a doença. Hoje é comemorado o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, que tem o apoio da Fundação Casper Libero. O tema está sendo abordado em toda a programação da TV Gazeta. Dona Magali perdeu totalmente o movimento do corpo, mas com o tratamento correto, os sintomas foram diminuindo e alguns movimentos recuperados. Há mais de 30 anos, ela trabalha como voluntária na lojinha da associação. Coragem, força e paciência, muita paciência. Que a gente consegue, nós chegamos lá. Como eu cheguei, qualquer um chega. Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal aprovou hoje a terceirização irrestrita. As empresas podem contratar trabalhadores terceirizados, até mesmo para as chamadas atividades fim. O assunto foi discutido em 5 sessões. A última ministra a votar foi Carmen Lúcia, que firmou o placar em 7-4 a favor da terceirização irrestrita. Antes, o ministro Celso de Mello também votou favoravelmente. A comunidade estatal, enquanto instituição, deve necessariamente adaptar-se às novas situações sociais e às novas condições históricas para não ser impulsionada cegamente pelas forças de seu tempo. A Corte julgou 2 ações apresentadas antes das alterações legislativas de 2017, que autorizam a terceirização de todas as atividades. Além de Celso de Mello e Carmen Lúcia, votaram a favor da terceirização os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os 4 contrários foram Rosa Weber, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello. A taxa de desemprego no Brasil caiu de 12,9% para 12,3% no trimestre que terminou em julho. Esta é a 4ª queda mensal consecutiva, mas 12.900.000 pessoas continuam sem emprego. Segundo o IBGE, a desistência na busca por uma recolocação profissional explica a queda no índice. 4.418.000 pessoas deixaram de buscar uma nova oportunidade. É o maior número registrado desde o início da pesquisa em 2012. A Justiça Argentina decidiu que os crimes de corrupção no país agora são imprescritíveis. Denúncias de corrupção passam a ter prioridade na Justiça e não podem ser arquivadas por demora na investigação. O mais recente caso de corrupção na Argentina atinge a ex-presidente Cristina Kirchner e a família dela. Eles são acusados de receber 160 milhões de dólares em pagamentos ilegais em troca de contratos públicos. A investigação se intensificou depois da divulgação de anotações sobre entrega de dinheiro em vários endereços, entre eles o apartamento da ex-presidente em Buenos Aires. Cristina Kirchner nega as acusações e afirma que a investigação é motivada politicamente pelo governo de Maurício Macri. Pela 5ª vez seguida, o governo da Argentina elevou fortemente a taxa de juros de 45% para 60% ao ano. Essa nova taxa fez o peso argentino desabar quase 16%.
Segundo o Ministério da Fazenda do governo de Maurício Macri, o aumento da taxa é uma tentativa de reduzir rapidamente o déficit fiscal do país. O jornal El Clarín publicou hoje que grandes bancos internacionais afirmam que é preciso ter mais informações do acordo da Argentina com o FMI, que emprestou 55 bilhões de dólares a pedido de Macri. Esses bancos também consideram que esse empréstimo talvez não seja suficiente para controlar a crise econômica. Com a nova taxa de juros, os preços de produtos e serviços básicos na Argentina devem subir pelo menos 30%. Hoje o dólar ficou muito próximo de novo, um novo recorde, e precisou de intervenção do Banco Central para ser contido. A moeda norte-americana fechou em R$ 4,14, com alta de 0,78 centavos. Influenciado pela situação econômica argentina e o cenário eleitoral brasileiro, durante o dia, a cotação bateu em R$ 4,20, mas recuou um pouco depois da intervenção do Banco Central para aumentar a oferta da moeda. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como vimos, o dólar chegou a passar de R$ 4,20 hoje de tarde. Esse surto do dólar é uma crise importada da Argentina e mesmo da Turquia. Mas quase todo dia a gente ouve que o resultado incerto da eleição brasileira influencia o preço do dólar. Não é bem assim. Dizem que o dólar subiria porque pode ser eleito alguém incapaz de lidar ou resolver a crise econômica ou até algum maluco total. Com medo, os donos do dinheiro grande iriam embora daqui, tiram o capital do país, o que desvaloriza o real. Mas não tem sido bem o caso. Claro que o país está em pandarecos. Está em crise econômica faz 5 anos. Está com o governo falido. Está muito dividido politicamente, cheio de ódio, o que dificulta a formação de um acordo para a solução de problemas econômicos. Agora, não aconteceu nenhuma novidade na política ou na economia do Brasil nas últimas semanas. Aliás, em vários surtos do dólar esse ano, o motivo imediato não foi o Brasil. O fato de a economia estar frágil amplifica o problema, é verdade, vamos repetir. Mas várias das disparadas deste ano vieram de, por exemplo, loucuras de Donald Trump ou das crises argentina e turca. Esses dois países têm muita dívida externa e economia interna cheia de problemas. A Argentina pediu dinheiro ao FMI em maio. Esta semana, disse que tem de sacar mais desse cheque especial. Foi o estopim da crise mais recente. O dinheiro no mundo está ficando caro e escasso com a alta dos juros nos Estados Unidos. Logo, países endividados vão ter dificuldades de pagar suas contas. Os donos do dinheiro percebem o problema e dão um fora antes que venha o calote, o que piora ainda mais a crise. A gente pega a crise por tabela, porque também somos países emergentes, como a Argentina. Não temos problemas com a dívida externa, mas estamos com a economia fraca e sem saber do que será o futuro por causa da eleição. Mas a eleição, a vitória de candidato A ou B, pouco teve a ver com o tumulto do dólar de agora. Boa noite. A China classificou as ideias do presidente Donald Trump sobre a Coreia do Norte de irresponsáveis e absurdas. A declaração foi feita um dia depois de Trump afirmar que a China complica a relação entre Washington e Pyongyang. Ele afirmou que parte do problema norte-coreano é causado pelas disputas comerciais com a China e que, se o país tivesse real interesse no fim do programa nuclear da Coreia do Norte, deveria cortar suas relações comerciais com o governo de Kim Jong-un. Para Pequim, o governo Trump deveria se olhar no espelho antes de criticar os outros, porque Trump persiste numa missão econômica contra a China, que já acarretou bilhões em taxas de importação entre as duas potências, o que afeta os mercados internacionais. A decisão do Supremo Tribunal Federal de que estão prescritos os crimes cometidos pelo senador José Serra, ocorridos até agosto de 2010, pode beneficiar o ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, acusado de corrupção em obras da estatal paulista. De acordo com a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o senador José Serra foi favorecido por uma regra do Código Penal, que determina que os crimes caducam em metade do tempo normal para réus ou investigados que têm mais de 70 anos. José Serra tem 76 anos hoje e teve parte das acusações de recebimento ilegal de recursos pela Odebrecht arquivadas pelo Supremo na terça-feira, graças a essa regra. Em delação premiada, firmada com o Ministério
Ministério Público Federal, o ex-presidente da Odebrecht, Pedro Novis, e outros delatores da companhia disseram ter entregue mais de 52 milhões de reais para as campanhas do Tucano entre 2002 e 2012, a pedido de Paulo Preto. Entre essas supostas contribuições ilegais, só uma escapou do prazo de prescrição, a doação de 4,5 milhões de reais feita em 2012, que agora vai ser alvo de investigação da Justiça Eleitoral Paulista, segundo decisão da segunda turma do STF. As demais ficaram fora do processo, inclusive um repasse de 23 milhões feito na Suíça, com documentos comprovando as contas que receberam os recursos da Odebrecht. O ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, está diretamente envolvido no esquema, segundo os delatores, e vai completar 70 anos dia 7 de março de 2019. Se mantido o entendimento da Suprema Corte, ele também pode ser favorecido pela regra do Código Penal, tendo os crimes cometidos em contratos da estatal paulista igualmente prescritos. Os promotores do Ministério Público de São Paulo e os procuradores da Lava Jato tentam acelerar a justiça suíça para a liberação do resto dos comprovantes de ligação de Paulo Preto com o esquema da Odebrecht antes do final do ano. Mas a decisão depende do judiciário suíço, já que Paulo Preto ingressou com ações nos tribunais de lá para garantir o sigilo do material. Tivemos sol forte, céu azul, praticamente sem nuvens hoje aqui em São Paulo, com calor à tarde batendo nos 29 graus. E segundo a meteorologia, a previsão é de mais calor ainda amanhã por aqui, viu? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O tempo continua firme em grande parte do Brasil, mas o destaque da previsão são os temporais previstos para a região sul. A frente fria que provocou chuvas hoje em parte do sul do país já se afasta para alto mar, mas agora é a vez de um sistema de baixa pressão reforçar as instabilidades, provocando temporais amanhã, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas tem pancadas de chuvas previstas também para Santa Catarina, para o centro-sul do Paraná, mas o tempo não fica completamente fechado por lá, não. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, na capital gaúcha, muita chuva e termômetros entre 17 e 21 graus. Em Curitiba, chove só à noite, à tarde a máxima vai aos 29. No Rio, nada de chuva e calor de 35 graus. E em Fortaleza, faz até 32, também com tempo firme. Vamos detalhar agora o estado de São Paulo? Com a massa de ar seco ainda em atuação, não temos chuvas previstas e o calor é generalizado. A máxima amanhã vai aos 35 graus em Votuporanga e em Presidente Bernardes, em São José do Rio Preto e em Ribeirão Preto, muito sol e calor na casa dos 34 graus. E no litoral, chega a fazer até 31 graus em Caraguatatuba e 32 em Santos. E a capital paulista não vai escapar desse calorão de 30 graus não, viu? Nessa próxima madrugada, mínima prevista de 16 e máxima amanhã à tarde de 30 graus. No sábado, a máxima bate na casa dos 31 e no domingo, apesar de ainda fazer calor na casa dos 30 graus, volta a chover aqui na capital. O Palmeiras entra em campo daqui a pouco pela Copa Libertadores da América, onde enfrenta o Cerro Porteño do Paraguai por uma das vagas na quarta de final. No jogo de ontem, o Corinthians foi eliminado pelo Colo-Colo do Chile. Veja os gols. Para se classificar à próxima fase da Copa Libertadores, o Corinthians precisava de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença frente ao Colo-Colo. E a primeira chance de gol veio logo no início com Douglas. O time estava mesmo ofensivo. Tanto isso é verdade que aos 16 minutos nesse ataque, bola na mão e pênalti para o Timão. Jadson bateu e fez Corinthians 1-0. Só que na única oportunidade chilena na primeira etapa, o ex-palmeirense Lucas Barrios empatou. Tudo igual, 1-1. No segundo tempo, o Corinthians começou ligado. Roger, se tecnicamente não brilhava, ele lutava em busca do gol. Um gol que veio nesse lance, aos 18 minutos. Corinthians 2-1. O Corinthians ainda balançou a rede por 2 vezes com Romero. Mas em ambas oportunidades, ele estava em condição irregular de jogo. E a partida terminou assim. O Timão venceu, mas não levou.
Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Pedro Fassoni, cientista político da PUC de São Paulo, sobre a eleição. Até já! Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é Major Olímpio, candidato ao Senado pelo PSL. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. Comercial de investimento tem sempre uma pessoa famosa. Roupa executiva, um escritório com parede de vidro e vista panorâmica da cidade. Ah, e não esqueça da trilha de jazz. Animações de gráficos que ninguém entende. E algum figurante entregando uma pasta vazia como se fosse importante. Assim são os comerciais de investimento. Mas o Banco do Brasil é diferente. Você investe direto pelo app de um jeito simples, fácil e descomplicado. Não importa o valor que você tem para investir. Banco do Brasil, mais que digital. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. No inverno, eu rego as plantas somente pela manhã, dia sim, dia não. E no verão, pela manhã ou à noite. Na hora de lavar as mãos ou fazer a barba, eu sempre fecho a torneira. Vaso sanitário não é lixo. É assim, com mais consciência, que todos os paulistas estão unidos para evitar cada gota de desperdício. Porque paulista não desperdiça tempo, nem oportunidades e muito menos água. Economize água. Sabesp. Até 31 de agosto, a Prefeitura promove a campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. Ligue 156 ou acesse o site da Prefeitura. Prefeitura de São Paulo. Seu direito de saber é nosso dever. Tem gente que fala na Folha que ele comandou um grande esquema de corrupção no país, que ele é o maior bandido da República e que um condenado não pode concorrer à eleição. Também tem gente que fala na Folha que ele foi de longe o melhor presidente do Brasil, que ele é inocente e que a eleição sem ele é fraude. Você lê todo tipo de opinião na Folha, mas nas reportagens só publicamos aquilo que aconteceu. Folha, aberta a opiniões, fechada com os fatos. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. O Centro de Memória Sindical lançou hoje, aqui em São Paulo, a revista 1968 e os Trabalhadores. São 91 páginas, com fotos e entrevistas. A revista 1968 e os Trabalhadores foi organizada pelo Centro de Memória Sindical e relembra lutas do ponto de vista dos trabalhadores em tempos de forte repressão militar. Lançada agora à noite aqui em São Paulo, essa é a segunda publicação do tipo. A ideia é um projeto por ano. Foram produzidos 11.500 exemplares ao custo de R$ 66 mil, pagos por sindicatos paulistas. Entre os presentes, o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu. Ele concedeu entrevista para a revista, que está disponível nas principais centrais sindicais do estado. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do cenário eleitoral faltando 5 semanas para as eleições. E eu entrevisto o cientista político Pedro Fassoni, professor de política brasileira contemporânea do Departamento de Política da PUC de São Paulo e coordenador dos cursos de Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, quando eu vi que o seu trabalho é esse, professor de História Contemporânea, aí eu não consigo não fazer essa pergunta. No seu entender, como acredita que será descrito na história do Brasil futura esse ano eleitoral tão peculiar
que nós estamos vivendo? É uma eleição inédita no Brasil por conta das novas regras eleitorais. É uma eleição mais curta, uma disputa eleitoral mais curta, né? O tempo de campanha foi reduzido de 90 para 45 dias, no contexto de uma crise econômica e política, também sem precedentes aí, e também a primeira eleição depois do impeachment da Dilma. Né? Então, há uma reacomodação das forças políticas num contexto em que ninguém quer, inclusive, colar a sua imagem à do presidente Michel Temer, que enfrenta uma baixíssima popularidade, inclusive. Né? Então, quer dizer, um período que vai remeter a uma reacomodação política. Sim. No seu entendimento, seria isso? É uma eleição que está um tanto pulverizada. Né? Temos aí cerca de 5 candidatos com chances de chegar no segundo turno. Tem ali por volta de 15% das intenções de voto, um pouco mais, um pouco menos que isso. Né? Bolsonaro, Alckmin, Marina, Ciro, provavelmente Haddad também, né? Mas a gente precisa esperar também o começo da campanha eleitoral, principalmente no rádio e na televisão, que atinge um público maior. Bom, já vai começar, né? Essa grande expectativa. Logo em breve. Bom, mas estão falando muito na possibilidade do tal do voto útil, já no primeiro turno. O senhor vê indicadores disso, professor? Aquela campanha do tipo vote no menos pior para evitar um mal maior? Essa campanha tem em praticamente todos os anos. Mas no primeiro turno? No primeiro turno, sim, mas isso também depende do desempenho dos candidatos nas pesquisas eleitorais. Então, ainda é muito cedo para cravar um resultado no segundo turno. Como eu falei há pouco, são 5 candidatos com chances efetivas de chegar ali no segundo turno, então ninguém também, nesse momento, pensaria em abandonar um desses candidatos para transferir o seu voto para outro com mais chances, né? Sendo que o seu próprio também tem. E a força política de Lula, né? Lula nessa condição, julgado, preso, e havia aí uma expectativa que com o passar do tempo ele pudesse perder força política, e não é o que as pesquisas estão mostrando. Sim. Ele está perto dos 40%. Exato. No seu entender, isso mostra que Lula continua imbatível na transferência de voto, que ele poderá colocar no segundo turno aquele que ele apoiar? Com bastante probabilidade. Ele já conseguiu isso em outras ocasiões, elegeu uma presidenta da República e governadores. Sim, mas estado, outros prefeitos. tempos, né? São outros tempos, mas isso também tem a ver com o próprio governo que substituiu a Dilma, né? Que enfrenta uma grande impopularidade. Para se ter uma ideia do prestígio do ex-presidente Lula, no primeiro debate entre os candidatos à presidência, praticamente todos se vangloriaram de ter participado do seu governo como ministro, seja Ciro, Marina e até mesmo Henrique Meirelles, né? Quer dizer, querendo tirar voto dele, né? O Bolsonaro, inclusive, disse que fazia parte, era integrante de um partido que fazia parte da base de sustentação parlamentar do governo Lula, inclusive, né? Então, sempre tentam colar a sua imagem a do ex-presidente. O Lula deixou. E com segundas intenções, né? Colocar a imagem nele para puxar votos de Lula para eles, né? Sim. Interessante, né? Essa admiração. Sim, interessante. Agora, falou em Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro, né? Um deputado de expressão menor que sai candidato e já de largada consegue essa conquista de votos e num segundo lugar. E quando Lula não está em primeiro lugar, como a gente vê, Bolsonaro surfa na onda conservadora de abrangência mundial, ou ele é um fenômeno político local, brasileiro? Não, é uma tendência mundial. A gente vê, por exemplo, a própria eleição do Trump nos Estados Unidos e também o fato de que, por exemplo, na Alemanha, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um partido de extrema-direita consegue superar a cláusula de barreira e eleger uma bancada no parlamento, a Frente Nacional Francesa, a Liga Norte Italiana. Né? Quer dizer, esses movimentos ultranacionalistas, xenófobos, muitas vezes racistas, que têm um discurso de ódio contra as minorias, inclusive, crescem uma onda internacional. No contexto desse de crise estrutural do capitalismo, inclusive, né? Porque é um problema onde o desemprego, o desmantelamento daquela rede de proteção dos trabalhadores, do chamado estado de bem-estar social, vem também causando essa grande insatisfação. Então, muitas vezes,
como já aconteceu em outros períodos da história, inclusive, como no período entre guerras, por exemplo, há uma tendência de crescimento desses grupos, né? Sim. Agora, tem uma outra questão interessante, que as pesquisas, elas mostram o anseio do brasileiro por mudança. E o que a gente observa é que, entre todos os candidatos, os que estão ali competitivos nos primeiros lugares, são aqueles que praticam a velha política, né, que estão na frente. Um nome como, por exemplo, Guilherme Boulos, que é aquele que impunha a bandeira da mudança estrutural, ele está com 1%. Sim. Então, como entender, né? Por que Boulos embarcou nos 1% se ele oferece uma imagem e um discurso, né, que propõe uma mudança que supostamente os brasileiros pudessem querer, como nas pesquisas de anseios da população aparece? A presença de um candidato como Guilherme Boulos pode contribuir para oxigenar o debate, inclusive pautar algumas questões que os outros candidatos não colocam. Questões importantes, como defesa dos direitos das minorias, como uma crítica mais contundente às contrarreformas adotadas pelo governo Temer, enfim, né? Mas o eleitor fica indiferente a isso? Ele entende essa conversa? O eleitor entende? Ele entende, mas tem dois grandes problemas. Em primeiro lugar, é a falta de espaço que tem para divulgar essas ideias, porque ele tem uma forte presença, por exemplo, numa classe média mais intelectualizada, entre o movimento estudantil, por exemplo, nas universidades, enfim, né? Provavelmente, com o começo da campanha eleitoral, pode divulgar um pouco mais as suas ideias. Mas, como em todos os países, né, existe uma certa assimetria entre a mobilização social e a força eleitoral dos partidos políticos, né? Então, a gente sabe muito bem que os resultados das urnas acabam muitas vezes revelando essa forte promiscuidade que existe entre o poder econômico e o poder político. Então, se nós fizermos uma análise, por exemplo, uma radiografia do Congresso Nacional, constata o quão pouco representativo ele é da sociedade, né? A maioria da população brasileira, integrada por mulheres, elas são apenas 10% dos integrantes do Congresso Nacional. Negros e pardos, que também de acordo com o último censo populacional são a maioria, são uma pequena parcela do Congresso. Então tem alguns grupos que estão subrepresentados e outros que estão sobre-representados, e isso tem a ver também com os defeitos desse sistema político, ou melhor, do sistema eleitoral, né? Sim, sim. Bom, ainda nessa questão da ideologia, né? Parece que nós estamos assim num momento, quando observamos assim o que se fala sobre candidatos, aquela ideia de voto útil, o petismo e o antipetismo, a esquerda versus direita, é isso que a gente percebe. Não tem muita identificação em relação às figuras dos candidatos, né? Mas ao tipo de pensamento que eles representam naquilo que falam e como se apresentam. O Boulos diz que o sistema político brasileiro precisa de autocrítica, precisa reconhecer o quanto se afastou das pessoas. E diz que a esquerda tem mesmo que dar uma parada para pensar. Requer a autocrítica. O que aconteceu com a esquerda brasileira que teve aí um momento que parecia promissor e deu uma degringolada? Historicamente, o que define a posição da esquerda e da direita num país com profundas desigualdades como o Brasil é o fato de que a esquerda sempre defendeu a mudança de baixo para cima, ou seja, com mobilização social, com participação popular, enquanto que a direita sempre teve um discurso que fazia um apelo à autoridade, à ordem, ou seja, que as transformações deveriam vir de cima para baixo, portanto, né? O fato não é um juízo de valor, mas uma constatação factual, é de que os grandes partidos de esquerda, entre eles o PT, abandonaram aquele trabalho de base e deixaram de trabalhar essa mobilização social para se dedicar a uma atuação exclusivamente parlamentar. Então, de fato, houve esse hiato assim, né, entre a atuação institucional, a negociação entre os líderes dos partidos no Congresso Nacional de um lado e de outro o trabalho de base que acabou sendo deixado de lado. Como você mencionou, o candidato Guilherme Boulos, ele coloca no seu programa uma proposta de reforçar os mecanismos de participação direta, entre eles o plebiscito e o referendo. Ou seja, para que as decisões não sejam adotadas apenas pelos representantes, mas que a população também seja
consultada sobre medidas importantes, como emendas à Constituição. Isso poderia ser a tal da aproximação da população. Sim, sem dúvida. E é um exercício também de pedagogia política, de educação da população em geral, né? Bom, a última questão, professor, que nós estamos vendo é um número muito elevado de votos brancos, nulos e indecisos, que se somar isso aí, chega na metade, né? 50%. Então, que recado é esse dos eleitores? É o mesmo recado que já vem das ruas desde junho de 2013, né? Então, desde daquelas grandes manifestações contra o aumento da tarifa do transporte público, a gente percebe um sentimento difuso da população em geral, ou de descontentamento, né, contra tudo que está aí, incluindo os partidos políticos tradicionais, né? Então, há não que as pessoas não acreditem mais na política, né, mas nas vias institucionais. É claro que se faz política também nas escolas, nos sindicatos, nas fábricas, em diversos lugares também, né? Mas há esse sentimento de descontentamento. Então, o que a gente constata é que nas últimas eleições tem crescido a taxa de abstenção e também de votos em branco ou em nulo. E também isso acaba favorecendo o crescimento de alguns outsiders, algumas pessoas que se colocam, embora até pertençam ao establishment, acabam se colocando contra eles, né? Então, o bom desempenho já na eleição para prefeito em 2016, dos vencedores na eleição para a Prefeitura de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, revela isso. E o Bolsonaro, exatamente a mesma coisa. Ele é um político tradicional. Sim, quer dizer, que vem num crescendo, é um avanço progressivo, né? Mas ele explora habilmente esse sentimento de uma parcela da população. Professor, agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. Uma boa noite. Gamberini. Depois de 2 anos com registros recordes de casos de febre amarela, técnicos do Ministério da Saúde alertam para um novo risco de surto da doença no próximo verão. O alerta ocorre diante da baixa cobertura da vacina no país e da confirmação de novas mortes de macacos infectados pelo vírus. No ano passado, a imunização atingiu pouco mais da metade da população. Neste ano, a cobertura chegou a 61%, índices considerados baixos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, acompanhe uma entrevista com o Major Olímpio, candidato ao Senado pelo PSL.